que Ele é digno de tudo. Nós temos vivido dias onde o Senhor tem tocado os nossos corações neste lugar por meio da sua palavra e do seu Espírito. Na quarta-feira nós fomos tocados pela mensagem que veio da parte do Senhor aos nossos corações, através da vida do Natan, cara, falando sobre graça. E quando nós falamos o nome do nosso irmão, nós não falamos para que ele se infle e se sente gloriado por isso, ou que uma vanglória o alcance. Nós dizemos isso porque nós honramos aqueles que nós caminhamos juntos. Nós entendemos a necessidade de honrar aqueles que a gente caminha junto e aqueles que também nós não caminhamos, mas que andam no mesmo pressuposto que Cristo é o centro e Senhor de todas as coisas. Então, quarta-feira nós fomos tocados pela graça do Senhor neste lugar de uma forma tão singela, cara. E que nós vamos embora e nós não conseguimos parar de ficar pensando a respeito daquilo que nós ouvimos e daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Eu sei que às vezes parece ser metódico, parece que às vezes nós estamos sendo repetitivos, parece que a gente repete figurinha. Não, cara, a gente só está querendo fazer aquilo que o Pai está nos mandando fazer nesse tempo e neste lugar. E eu louvo a Deus, porque nós podemos ver, viver e participar daquilo que Deus está fazendo. E nos submeter aos nossos irmãos, o que é mais importante para nós nesses dias. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Eu não vou dizer que eu vou ser rápido, porque toda vez que eu digo isso, os irmãos se frustram. São 10h24, eu quero ler Filipenses capítulo de número 2. Eu tenho me gastado nessa carta alguns dias, lido, pensado, ouvido a respeito. Tem muita coisa boa na internet, irmãos. Tem muito lixo, mas tem muita coisa boa também. É você que filtra o que você vai absorver. Filipenses capítulo 2, Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses. Eu acredito que você saiba que Filipenses, a igreja de Filipenses nasce a partir da segunda viagem missionária de Paulo, que está registrado no capítulo 16 de Atos, quando ele recebe uma visão de um varão que diz: passa a Macedônia e nos ajude. Então ele decide fazer essa viagem, vai para Neápolis, depois ele sobe para Filipe e ali ele estabelece uma igreja, que é a igreja de Filipenses. E agora Paulo está escrevendo, o capítulo 1 ele escreve algumas alegria que ele tem a respeito da sua prisão. Ele ora pelos irmãos e depois ele pede para que eles lutem pela sua fé, ou permaneçam nela, se alegrando com eles pela forma como eles têm vivido e a forma como eles têm se dedicado ao evangelho que foi pregado a eles. E agora no capítulo 2, Paulo vai dizer assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor, pois Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me, não de ter corrido e nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. São apenas 30 versículos no capítulo 2, mas nós não vamos ler, discorrer o restante, mas vamos ficar até o versículo 18. Vou tentar expressar aquilo que tomei nota aqui, diante daquilo que o Senhor foi ministrando ao nosso coração. Vemos que Paulo, ele começa o segundo capítulo da sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, fazendo uma advertência aos irmãos, admoestando eles a pensar e perguntando a eles, ou questionando a eles, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor. Paulo está perguntando a eles se há alguma comunhão no Espírito e se há alguma profunda afeição e compaixão. Completai a minha alegria. Paulo pergunta e os irmãos de Filipos é quem vai responder. Eu imagino que se os irmãos de Filipe responderam a Paulo, eles responderam: sim, Paulo, há compaixão, há amor. Sim, Paulo, há afeto no Espírito. Sim, Paulo, porque nós aprendemos do Evangelho que você nos pregou acerca do Cristo. Porque tudo o que você anunciou e pregou a nós foi o Cristo. Eu quero já fazer uma advertência acerca de algo que nós já ouvimos e às vezes nós já falamos, com relação ao capítulo 1, quando Paulo diz que por suas prisões Cristo está sendo anunciado e os irmãos têm anunciado, alguns por contenda, outros por vanglórias e etc e tal. E nos nossos dias, às vezes, nós nos contentamos com algumas pregações, com algumas falácias, porque nós dizemos: mas se está pregando, se as pessoas estão indo, se estão sendo curados, se isso ou aquilo está acontecendo, então deixe que pregue. Não, nós precisamos combater aquilo que não é a centralidade de Cristo, irmãos. Porque Paulo disse que se eles estão pregando o Cristo, se eles estão pregando Cristo, se Cristo está sendo pregado, Paulo faz uma advertência severa, cara. Não é para nós nos contentarmos com aquilo que está em nosso entorno. Se Cristo não está sendo pregado, nós precisamos advertir acerca disso. Porque aquilo que Jesus diz em Mateus 7, versículo 21, acerca dos infiéis e daqueles que pregaram, profetizaram, anunciaram, curaram, Jesus deixa claro: vocês fizeram isso, cara, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, filhos da ira. E a condenação é certa. Eu não vou falar de inferno, porque o Natan não falou, então eu vou me ater nessa manhã. Eu não estou competindo com ele, mas eu estou ponderando, porque a gente acaba influenciando. Então, queridos, Paulo está advertindo aos irmãos a não fazer tal coisa. E agora ele começa a perguntar se há compaixão, se há amor, se há espírito, se há alguma afeição e compaixão. Ele diz: completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. Sabe, cara, parece utopia isso aqui. Lê isso aqui nos nossos dias, parece que Paulo está falando de uma realidade distante. Ainda que no capítulo 4 ele vai advertir a igreja de Filipos sobre algumas
advertências que estão tendo lá, algumas contendas que as irmãs estão tendo. Mas parece que Paulo está falando de uma realidade distinta àquilo que a igreja vive na atualidade. Nós queremos fazer essa leitura a partir daquilo que nós estamos vivendo, não daquilo que Paulo está dizendo. Porque Paulo está dizendo que é preciso ter o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar. Então nós vamos virar robozinho programado. Não, cara. Na nossa adversidade de ser, dentro da nossa forma de viver, de agir, de interagir, nós precisamos ter uma centralidade, que é Cristo. O nosso modo de pensar tem que ser a partir de Cristo, para que Cristo seja revelado através das nossas ações. Paulo está advertindo a igreja de Filipe a não caminhar por suas próprias vertentes e pelos seus próprios prazeres. Ele está trazendo ela para a centralidade, mantendo ela em Cristo. Porque se nós formos parar para pensar a respeito de tudo que nós ouvimos, pensamos e falamos, se nós sentarmos aqui numa manhã para ouvir cada um, nós vamos passar o dia e talvez a noite também, porque nós vamos discordar veementemente sobre alguma vertente que você tenha. Mas se nós pararmos para falar sobre a centralidade da nossa vida, do nosso culto, das nossas ações, daquilo que nós pretendemos fazer, se você destoar de Cristo, nós precisamos trazer você de volta para o centro. Porque a nossa intenção nesses dias e para esse tempo não é falar de outra coisa senão do Cristo. Nós não podemos pensar igreja a partir daquilo que nós achamos ou da experiência que nós tivemos. Nós precisamos pensar igreja a partir de Cristo, da sua graça que se manifestou a nós. Então nós vamos viver uma vida de igreja saudável, ainda com os nossos desafetos. Porque é realidade, irmãos. Pensarmos que vamos viver igreja e todos os dias a gente vai se abraçar, não pensa isso não, cara. Vai ter dia que vai sair faísca, brother. Vai ter dia que a gente vai ter que ir embora chateado, pensar, orar e depois voltar e dizer, me perdoa, irmão. Com humildade e amor. Então Paulo, ele chama a igreja, ele faz um questionamento, ele dá a eles um propósito. Ele dá a eles um norte, uma motivação para pensar acerca daquilo que eles estão vivendo. Vamos ver o versículo 3, esse aqui eu me ative bastante tempo, cara, porque é uma parada muito sinistra. Nada façais por contenda ou vanglória. Essa é a primeira parte. Quando eu faço por vanglória, quando eu prego por vanglória, quando eu ajo, eu faço tudo isso para a minha própria exaltação, para o meu reconhecimento, para me ter naquilo que no mundo secular nós temos, popularismo, ser popular. E Paulo diz que nada façais por contenda ou vanglória. Veja que Cristo se esvaziou, cara. Mas nós vamos chegar lá. E eu, pensando acerca disso, eu começo a pensar nas nossas ações e no nosso comportamento. E eu penso a partir de mim, irmãos. Eu não penso a partir do outro. Por mais que eu identifique no outro, eu preciso identificar em mim. Eu penso a partir de mim. Porque o ensinamento de Jesus é primeiro o teu olho, depois o do irmão. Primeiro é o indivíduo, depois é o coletivo. Então eu fico pensando, quantas das vezes as nossas ações, ou os meus atos, as minhas atitudes são para que alguém me veja. E quando nós identificamos uma, o nosso coração se parte. Porque nós entendemos que nós fomos encontrados pela graça do Senhor, cara. Nós entendemos que nós não merecíamos nada do que nós vivemos. E que tudo que nós vivemos é porque Jesus nos encontrou e nos deu um propósito para viver.
E se você ainda não encontrou um propósito para viver, cara, eu te aconselho a começar a buscar isso internamente e no Senhor. Se você está vivendo apenas de culto em culto, de manhã, de domingo a domingo, de quarta, ou sei lá, em outros lugares que você vai para cultuar o Senhor, se é somente isso, alguma coisa está errada em você, não é no Evangelho. Você precisa encontrar um propósito de Deus para a sua vida e seguir firme com o Senhor. Porque senão você vai ficar fazendo coisas, tendo ações, por contenda e vanglória. Você vai contender com o irmão por causa daquilo que ele está fazendo. Você vai dizer para o irmão que aquilo que ele faz não é certo, que o que ele deveria fazer, o que você acha que ele tem que fazer, porque você não aprendeu a respeitar o seu semelhante. Você não consegue viver uma vida em comunidade com as pessoas, porque você não consegue se submeter àquilo que ele está fazendo. Porque tudo que ele faz é pior do que aquilo que você faz, e você tem um jeito melhor de fazer as coisas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos submeter aos nossos irmãos, e nós precisamos considerar ele maior do que nós. E isso é chocante para alguns. E para mim, então, irmãos, sou um cara que não gosta nem de GPS, porque ele fica me dizendo para onde ir, o que fazer. É irritante para mim. Então, quando o Senhor ele traz essa verdade ao nosso coração, esse confronto por meio da sua palavra, nós temos que nos humilhar, se submeter e dizer: Senhor, de fato, eu preciso entender aquilo que o Senhor está falando por meio da sua palavra. Porque nós gastamos tempo para entender tantas coisas e não gastamos tempo para entender a palavra do Senhor ao nosso respeito, cara. Sabe como nós queremos entender a palavra? No âmbito de comunidade. Porque no âmbito de comunidade eu leio com uma visão ao todo, e eu não leio com uma visão ao indivíduo. A transformação do meu ser a partir daquilo que eu estou lendo. Então Paulo está dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Pesado, né? Embaçado pra caramba. Porque coisa boa, irmãos, é receber elogio. Coisa boa é ser elogiado por aquilo que você faz, e não é pecado, cara. Elogiar o irmão por aquilo que ele está fazendo bem, não é pecado. Está mostrando que você reconhece que aquilo que ele está fazendo é melhor do que aquilo que você faz. E sabe qual é a realidade? Se você é humilde, você vai dizer: cara, me ensina a fazer. Me ajuda com as minhas fraquezas. Porque eu tenho medo de fazer. Eu tenho medo de fazer o que você faz. E sabe, cara, no meu interior eu sei fazer. Então já começou bem, cara. Se você já sabe fazer no seu interior, Deus vai te dar um objetivo para que você possa externalizar isso que Ele está fazendo no seu interior. Porque nada vai começar em nós a partir do nosso exterior, irmãos. O nosso exterior só expressa o que está dentro. Então não adianta achar que fulano, ciclano ou beltrano fez isso ou aquilo porque teve um momento. Não, está dentro dele. Ah, foi um momento de ira. Não, é a realidade dele. Ah, não foi um momento, cara, é a realidade. E é isso que Jesus quer mudar em você, a realidade que você é aqui dentro. Para te dar um objetivo maior do que a sua racionalidade intelectual, para que você possa externalizar quem Cristo é a partir da sua vida. E Paulo diz no versículo 5 que nós precisamos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento. Eu fico pensando como é isso, como que Paulo enxergou isso, irmãos? A partir do que Paulo enxerga essas paradas que nós, às vezes, gastamos tempos e dias para enxergar? Da sua vida de compaixão e devoção, do seu contato com o Senhor.
É a partir disso que Paulo recebe todas essas coisas. E quando ele recebe tudo o que ele recebe, ele canta louvores e dá glória a Deus por aquilo que ele está recebendo. Porque ele se considera o pior e o maior de todos os pecadores. E veja que ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas se nós voltarmos ao 4, ele diz que não é para atentar somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele repete a mesma coisa, cara. Os irmãos em Atos 2, a partir do versículo 37, mas mais especificamente no versículo 42, o texto de Atos diz que os irmãos tinham tudo em comum. Pensar no que é do outro. Tinha tudo em comum. E aqui nós não estamos dizendo para você sair vendendo a sua casa, seu carro, e trazendo para a igreja, dizendo, aqui agora está no pé dos... Não é isso. Leia o texto e você vai entender. Tudo em comum, cara. Porque eles partiam o pão de casa em casa. Alimentavam uns aos outros, matavam uma fome. E João, escrevendo no capítulo 6, ele diz que Jesus faz a narrativa que Jesus é o pão vivo. Que é da carne de Jesus que aqueles que creem nele vai se alimentar. E não é praticar ou fazer canibalismo. E agora Lucas está dizendo em Atos que eles partem o pão de casa em casa. E eles tinham tudo em comum. Porque eles tinham a centralidade de Cristo no seu coração. Não dá para viver em Cristo e em comunidade e achar que vamos chegar a algum lugar enquanto os nossos irmãos padecem. Não dá para pensar a partir de nós mesmos enquanto somos comunidade de fé, cara. Nós pensamos naquilo que nós precisamos ser transformado por meio da palavra e externalizamos aquilo que nós precisamos enquanto comunidade para que Cristo seja o centro de todas as coisas. Então Paulo ele insiste que nós devemos, ou que a igreja de Filipe deveria pensar, cada um no que é do outro. E sabe, irmãos, o que é mais chocante é que essa igreja é a igreja que sustenta o ministério do apóstolo Paulo. Essa igreja é a que manda todo o suprimento que Paulo precisa para continuar pregando o evangelho. E Paulo está escrevendo isso para eles em cadeias. Está preso, muito provavelmente, em Roma. E ele está escrevendo uma carta aos irmãos, animando o coração deles, dizendo para eles como eles devem se comportar e que o modelo exato deles tem que ser o Cristo. A nossa vida e o nosso caminhar com o Senhor tem que partir disso, irmãos. Nós cantamos aqui, nós louvamos aqui, nós liberamos palavras de amor ao Senhor. Nós declaramos coisas que às vezes quando nós paramos para pensar, você fala, poxa, será que eu falei isso mesmo? Porque não condiz muito com a nossa realidade, cara. Nós queremos viver intensamente, mas vivemos parcialmente, cara.
Nós cantamos que somos integral, mas nós somos parcial, cara. Porque quando se trata de mim, agrega, mas quando se trata do outro, eu penso. Quando é para mim, eu corro atrás, eu faço acontecer, mas quando é para o outro, eu preciso repensar a parada, eu tenho que ponderar, ver como é que vai ser. Mas Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele continua dizendo que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus era Deus, todos nós concordamos, isso é unânime, né? Mas ele não se apegou a isso, diz Paulo. Ele assumiu a forma e a semelhança de homens. Eu queria pensar sobre isso. Quando Jesus veio, qual é a situação da humanidade? Quando Jesus encarnou, o que a humanidade vivia? Segundo Paulo em Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Longe, distante, ainda com o efeito da queda do homem no jardim. E quando Jesus vem, ele assume a semelhança de homens. Mas Jesus é puro, íntegro e reto, ele não é caído, cara. A questão é que ele vem viver em meio aos homens caídos. Pecadores, publicanos, avarentos, gananciosos, prevaricadores, depravados, vivendo na imoralidade. E Jesus acessa todos esses lugares. Tem contato com todo esse tipo de gente. Mas ele não se contamina. Ele permanece puro. Mas o texto também diz que ele assumiu a forma de servo, cara. E servo, no original é doulos, a tradução para esse texto, que é atado, ou escravo, mas não dos homens e nem do pecado, mas de uma vontade soberana que ecoa no seu coração. Submisso à vontade do seu Pai, que o enviou para transformar uma realidade, assumir a forma de um semelhante que outrora era caído, para restaurar a sua humanidade e devolver o homem perfeito a Deus. A obra de Jesus, cara, que começa no Gênesis 1, conclui-se na cruz e ecoa no nosso espírito. O Senhor nos estabelece aqui como igreja, por meio do seu Espírito, para que nós possamos assumir a forma de servos, assim como Ele. Atado ao Senhor, como Paulo diz no capítulo 1, no versículo 1, dizendo: eu, Paulo, escravo de Cristo. Que consciência que esse cara tem, irmãos. Que revelação que esse homem recebeu a ponto de viver, tendo todo o direito que ele tinha, saber tudo o que ele sabia, mas viver como um escravo, submisso a uma vontade. Que revelação nós temos recebido nesses dias, cara. O que é que nós estamos perseguindo individualmente nos nossos dias, para somar na nossa vida de comunidade? Qual tem sido o nosso padrão de vida, cara? Como é que você está vivendo? Você está se esvaziando? Não, porque eu preciso fazer, Não, cara, você não precisa fazer nada, está tudo pronto.
apenas caminhe em submissão, em sujeição e devoção ao Senhor. Não, que se a gente fizer assim, não, cara, se Deus não nos mandou fazer assim, nós não vamos fazer assim. Nós só queremos assumir aquilo que o Senhor deixou liberado para nós. O homem, cara, quando Jesus veio, o que imperava era a condenação por causa do pecado. O único refúgio que eles tinham era a lei, e eles deturparam ela. Os fariseus criaram para si leis e emendas, e começaram a agregar tantas coisas que os homens não conseguiam viver em santidade. Era impossível ter uma vida de santidade a partir da lei dos fariseus. Porque eles se consideravam mais santos do que todos, então, pela sua santidade, eles poderiam, achavam-se no direito de empoderar-se da lei e admoestar ela e fazer dela o que eles bem queriam, para obter cada vez mais lucros e as pessoas continuarem mais distantes e mais condenadas. Mas Jesus vem na condição de semelhante ao homem para restaurar, cara, o contato, a aliança, a vida de Deus na vida do homem novamente. E ele se esvazia. Eu imagino que se Jesus usasse, enquanto homem, ou vivendo como homem, o seu poder e autoridade, no dia que ele ficou irado no templo, cara, quando os caras estavam vendendo as pombinhas e fazendo o seu comércio livremente, eu acredito que se Jesus ele não tivesse a consciência do seu propósito e se esvaziado e não se apegado a isso, cara, imagina o que poderia acontecer. Vocês têm feito da casa do meu pai covil de ladrões e salteadores. Vocês têm roubado o povo em nome da lei e em nome de Deus. Jesus se irou e ainda assim ele derrubou a mesa dos cambistas, expulsou eles do templo. Jesus vai apontando algumas coisas ao nosso coração na sua trajetória como homem, sabe? Jesus vai doutrinando a nós a partir daquilo que nós devemos agir, como devemos fazer, como devemos nos comportar mediante a sua palavra e aquilo que ele tem feito em nossos corações. Mas nós somos tão resistentes a isso, irmãos. E às vezes nós falamos que a graça é irresistível, mas apenas no nosso momento de emoção ela se torna irresistível. Nós nos lançamos, choramos, caímos. Mas quando nós saímos, nós desprezamos a graça e não deixamos ela transformar por total e completo o nosso coração, à medida que nós possamos deixar cair os ídolos do nosso coração, derrubar os postes ídolos que nós levantamos na nossa caminhada, porque nós fazemos algumas coisas de nós mesmos e não do Espírito. E quando nós fazemos de nós mesmos, nós chegamos em condições que Deus tem que ficar repetindo as coisas para nós, para ver se a gente entende. Deus fez isso com Elias, quando ele sentiu no seu coração que ele ia morrer, então ele compungiu no seu coração e foi para uma caverna. Deus pergunta para ele por 2 vezes porque ele está lá, e ele dá a mesma resposta. E a situação não muda, até que Deus diz: sai daí, desce, porque você precisa ungir Eliseu, Azael e Jeú. Sabe, cara, as coisas não mudam, não é porque a graça não nos encontrou, é porque o nosso coração está endurecido. Nós não queremos deixar que o Senhor domine por completo a nossa vida. Nós não queremos nos esvaziar. Tem dia, cara. Tem dia que pela manhã parece que o nosso pecado nos satisfaz mais do que a presença. Você é tão apegado a algumas coisas e você precisa se esvaziar daquilo que ainda tem no seu coração como Deus. Tem coisas que ainda tem em nosso coração, irmãos. Nós precisamos deixar que o Espírito nos guie para um lugar de dependência no Senhor nesses dias.
onde nós possamos nos tornar totalmente dependentes do Senhor, cara. E talvez esse lugar é um lugar de desconforto a nós, aonde nós não vamos querer passar tanto tempo assim. Esse cara que escreve essa carta, quando ele tem um encontro com o Senhor, logo depois ele é retirado por um tempo, cara. Você imagina que Paulo era fariseu, doutor da lei, conhecedor da Torá, um judeu ortodoxo, zeloso, matava qualquer um que ferisse a lei. Ele teve que derrubar todos os ídolos do seu coração. Ele teve que se esvaziar. Ele está usando, exemplificando o Cristo, a partir daquilo que o Cristo está fazendo na vida dele, cara. Depois, se você continuar a leitura, 4 capítulos apenas, você pode ler na sua casa depois. Paulo vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele tinha, ele considera como esterco para ter a Cristo. E ter a Cristo deu a Paulo prisões, cara. Ter a Cristo deu a ele uma quarentena de chibatada. Ter a Cristo rendeu a Paulo naufrágios. Ter a Cristo rendeu a Paulo fugir de uma cidade dentro de um cesto pelo muro. E ser zeloso pelo Cristo que Paulo agora entende e vê, rende a ele prisões e cadeias e morte. E ele diz, ainda que eu seja oferecido por libação, ainda que eu seja morto e meu sangue aspergido, regozijai-vos no Senhor, cara. Isso é chocante a nós nos nossos dias. Porque enquanto comunidade, igreja do Senhor, nós temos vivido a graça do Senhor abundante nos nossos corações. Deus tem nos pegado, cara, Ele tem nos sustentado, é um fato, é uma verdade. Mas eu tenho me preocupado muito nesses dias, a partir daquilo que nós vemos, ouvimos, e oramos para que o Senhor transforme, por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Traz-nos preocupação, cara. A forma como nós nos comportamos, longe desse ambiente onde nós estamos totalmente suscetível e sensível à graça. Como se fosse apenas em um lugar que Deus se manifestasse, irmãos. E Paulo, ele vai discorrendo e ele diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Obediente até a morte e morte de cruz. Maldito, exposto a todos, humilhado diante dos homens, sem reputação ou fama, sem cuidado com o próprio nome, mesmo sendo justo. Mas Paulo diz que o Senhor o exaltou. E colocou o seu nome sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A realidade é que nos céus os joelhos já estão dobrados. A oração é:
assim na terra como é nos céus. Qual é o desejo, pastor? Qual a aplicação? Que nós possamos buscar a conhecer a realidade dos céus para manifestar ela na terra, cara. Por que não manifestamos? Porque não conhecemos. E por que não conhecemos? Porque desprezamos. E por que desprezamos? Porque somos homens de dura cerviz, que não queremos nos sujeitar integralmente ou inteiramente ao Espírito. Ainda queremos cuidar das nossas coisas. Não há coisas para cuidarmos senão as do Senhor, irmãos. Não há vida para se viver longe do Senhor, irmãos. O que nos uniu não foi a cruz, foi o sangue de Cristo, irmãos. É pelo sangue de Cristo derramado na cruz que nós agora temos a aliança com Deus, ou paz com Deus, cara. O que nos salvou da ira de Deus foi a morte do Cristo exposto numa cruz, cara. O que você tem suportado nesses dias por causa de Cristo? O que você tem suportado tem gerado no seu coração alegria ou desinteresse pelo Senhor? Na grande maioria das vezes, quando nós somos confrontados por causa da vida de Cristo em nós, e o silêncio do Senhor impera ao nosso respeito, nós somos desencorajados pela nossa alma, que quer logo receber a glória. Mas nada façais por vanglória, cara. Tenha paciência no Senhor, espere nele. Persevere no Senhor e com o Senhor nesses dias. Talvez você diga que é difícil suportar tantas coisas e tantas situações. Mas nada se compara ao que Cristo suportou para que nós estivéssemos aqui hoje, falando dele e acerca dele. Nada se compara a que Paulo e os apóstolos viveram, cara, para que chegasse a nós o Evangelho. Nada se compara. E nós não podemos desprezar isso, irmãos, nos nossos dias, onde nós secularizamos as coisas e relativizamos tudo. Nós priorizamos tantas coisas e temos tantas prioridades. E esquecemos-nos do nosso relacionamento interpessoal com o Senhor. Sabe, aqueles hinos antigos que os caras cantavam, Deus está com saudade. Ele não está com saudade, mas, sabe, tentando traduzir esse sentimento, é dizer que você precisa voltar a ter uma vida intensa com o Senhor, sabe? Um relacionamento com Ele, onde Ele possa falar com você e transformar você. Não é só trabalhar, ir para casa, dormir, voltar a trabalhar, não, cara. Ter um tempo de culto no domingo e na quarta, então agora tá bom, fiz a minha parte, eu cultuei ao Senhor, então tá tudo certo. Não, cara, isso é religiosidade enrustida, incutida em você. O que nós queremos, desejamos nesses dias é a realidade dos céus. É saber que o João descreve que os 24 anciões se despiram, tiraram suas coroas e prostraram diante do Senhor, adorando Ele diante do seu trono. E é como o pastor disse, cara, nós não estamos aqui porque Deus precisa de alguma coisa, ou por causa dele é digno de tudo, irmãos.
E ele tem a adoração incessante. Não ache que aquilo que nós estamos fazendo vai comover o coração de Deus. Que o louvor que nós estamos cantando, Deus agora ficou bonzinho e vai nos abençoar. Balela, cara. Deus é Deus, irmãos, e a graça dele se estabeleceu sobre nós, e a obra dele foi completa por Cristo, e ele nos preparou e nos liberou para andarmos nela. Ele é digno de tudo, desde a eternidade passada, presente e futura, cara. Deus não se converte às nossas canções. Até porque se Ele não nos inspirar pelo Seu Espírito, não há o que cantar a Ele. O que Deus quer é transformar a nossa realidade, cara. O que Deus quer é que nós possamos ser luzeiros, como Paulo descreve no versículo 15. E eu vou parar aqui, irmãos, mas eu quero abrir um parênteses aqui no versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Como era o mundo caído? Quem veio? Jesus. O que aconteceu? Ele resplandeceu. Eles não podiam suportar Jesus. Não era por causa da sua arrogância, prepotência. É por causa da autoridade que ele se movia e daquilo que ele falava. Porque o que ele falava confrontava a realidade dos homens. Os ensinamentos de Jesus não vinha em coincidência com aquilo que os homens estavam fazendo e falando. Ele vinha chocando-se. Jesus agora é a luz. E depois ele diz aos discípulos que eles são sal e luz do mundo. Mas agora Paulo diz que nós devemos ser, dentro dessa geração, ou desse mundo corrompido, dos dias que nós estamos vivendo, como luzeiros ou como astros ao mundo. E astro não tem a ver com ser popstar, famoso. Não tem a ver com a linguagem popular, irmãos. Não é de você ser pop, reconhecido, bombar no Instagram com 10 mil seguidores. Nada tem a ver com você ser isso ou aquilo. Talvez alguém aqui já tenha morado no sítio ou passado uma temporada lá. E quando eu ia nas minhas férias, vida miserável, nas minhas férias de fim de ano, de escola, para o sítio, na fazenda onde meu tio trabalhava, é verdade, irmãos. Minhas férias era isso, era ir para o sítio. Dentro de um panacum ainda, que talvez ninguém saiba o que é isso. Enfim, quando lá nós estávamos à noite, meu tio tinha o hábito de todo sábado à noite fazer uma fogueira e a gente se assentava ali. E a gente ficava horas e horas, às vezes nós ficávamos até 2, 3 horas da manhã ali conversando, ele contando história. Meu tio era um sonhador, um historiador que só Jesus na vida dele, agora o Senhor já o tem. E ali, cara, por horas e horas a gente podia olhar os céus e ver o céu estrelado. Se você se retirar um pouco, se qualquer dia você tiver a oportunidade de se retirar um pouco da cidade, ir para um lugar onde tem menos iluminação e começar a contemplar os céus, você vai ver as estrelas, os astros, iluminando a terra. Sabe o que tem a ver, cara, com ser astros no mundo? É ser luz nesses dias. É ser luz nesse tempo de caos. É fazer com que Cristo seja conhecido a partir daquilo que nós estamos fazendo. Porque quando Paulo adverte os irmãos, ele dá a eles um modelo, e o modelo é Cristo. Quando Paulo diz a eles o que eles devem fazer e como eles devem se comportar e que sentimento eles devem ter, ele aponta logo o sentimento de Cristo Jesus. E eu tenho uma leve impressão, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, o cenário está sendo preparado para isso.
para que nós possamos ser como astros no mundo, cara, brilhando a luz de Cristo no mundo de trevas em que nós estamos vivendo. Nós não podemos nos conformar com a realidade daquilo que está sendo pregado e dito nos nossos dias. Nós temos uma sociedade doente, governada por homens caídos, que nós não podemos nos submeter a tais práticas. Nós precisamos confrontar isso a partir do Evangelho e do Cristo que nós cremos. Mas não é sair por aí gritando aos quatro ventos, cara, é aplicando na sua vida, é vivendo como? É mais do que ir para a praça, irmãos. E nada contra os irmãos que pregam em praça pública. É até difícil falar praça pública. Nada contra, cara. Eles foram chamados para isso. Mas não tem a ver com nós agora sairmos daqui, pegarmos a nossa Bíblia, ir para a Praça do Aquários e começar a pregar que se você não se converter, você vai para o inferno, porque Jesus morreu para te salvar. Não tem nada a ver com isso, cara. Tem a ver com a sua prática de vida e transformação. E a partir do momento que você vive, as pessoas te questionam. Por que você vive assim? Por que você não age como eu ajo? Por que você não faz como eu faço? Porque os meus princípios são outros. Porque a minha vida está pautada em Cristo. Porque eu não vivo mais para ter prazer neste mundo. Eu vivo para que Cristo seja gerado nas pessoas. A nossa vida tem que partir disso, irmãos, nesses dias. Nesse tempo que nós estamos vivendo. E, cara, vai pipocar muitas coisas ainda nesse tempo. As facções vão começar a surgir com violência. Mas nós precisamos continuar falando do Cristo. Porque podem nos resistir, mas não podem resistir ao Evangelho de Cristo, cara. Podem tentar nos calar, ou podem nos prender, como disse Paulo. Eu estou preso. Mas a palavra do Senhor, ela não está presa. Paulo está dizendo: o que eu carrego não está condicionado a mim, cara. Não tem a ver comigo, mas com Ele, o Cristo. Esvazie-se nesses dias, irmãos. Se submeta ao governo do Espírito. Deixe Ele fluir através de você. Ah, mas eu tenho uma série de problemas. E daí, quem não tem, cara? Você acha que crente não tem problema, pastor não tem problema? Ah, irmão, está muito enganado. Somos mortais. Homens que têm problemas. Não só de finança ou de emoção, de relacionamento também. Mas o que nós queremos e desejamos é o modelo de Cristo para nós. E cá para nós, viver segundo o modelo de Cristo não é algo fácil. Requer esforço, irmãos. Requer abnegação. Requer tempo. E quanto tempo e quanto espaço nós temos para Deus nos nossos dias. Nós acordamos na segunda, dormimos e acordamos na sexta, parece-nos. E a semana passa, e a leitura fica, e a oração ficou, mas as coisas não ficaram. Mas as coisas se amontoaram. E você não conseguiu resolver nada, e aí um sentimento de insatisfação toma conta do seu ser, e você questiona Deus. E a pergunta é, o que Deus tem a ver com isso? Tudo que Ele fez é perfeito. A nossa relação já foi restaurada por Cristo, irmãos. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas nesses dias. Cristo não vai vir para restaurar a nossa relação com Deus mais. O Espírito está aqui para nos guiar a toda a verdade do Senhor nesses dias.
Porque há muito sofisma, cara, nos dias em que nós estamos vivendo. Há muitas mentiras travestidas de verdade. E há muitos homens se aproveitando disso para se gloriar naquilo que está fazendo. Mas o Evangelho e o Espírito trará luz a toda a verdade, cara. E a verdade é Cristo, irmãos. A verdade de Deus não é aquilo que eu acredito, não é aquilo que eu entendo, não é como eu compreendo aquilo que eu estou lendo. A verdade absoluta de Deus é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não existe outro caminho, não existe outro meio para que você possa chegar a Deus. As boas ações é legal para a sociedade. As doações, legal. Solidariedade é sempre bom. Mas chegar a Deus, só há um caminho, é Cristo. Antes de doar qualquer coisa, doe a sua vida, o seu coração ao Senhor. Antes de sair doando seus bens ou compartilhando bens com as pessoas, antes de ir, doe seu coração ao Senhor, cara. Não vá sem que antes Ele te libere para ir, entende isso? Não faça sem antes o Cristo ser Senhor no seu coração e na sua vida. Não se mova se Jesus ainda não é o primeiro no seu caminhar, cara. Sabe quanto tempo nós relutamos? Talvez alguém pense que um dia a gente se converteu, orou e disse: Senhor, eu quero ser pastor. Eu olhava e dizia: cara, se tem uma parada que eu não quero ser, é pastor, velho. Eu olhava e dizia: terno, gravata, não dá para mim não. E graças a Deus. Irmãos. E talvez você pense que a gente desejou ser. Não, nós não desejamos, não. Nós não oramos, nós não pedimos, nós não estudamos para ser. Mas à medida que nós vamos nos comprometendo, nos envolvendo, nos doando ao Senhor, entregando o nosso coração a Ele, nós vamos nos movendo naquilo que Ele está nos chamando. Então Ele vai designando o nosso coração e o nosso caminho. Porque nós não nos movemos pensando naquilo que nós desejamos e queremos. É o que Cristo quer para esses dias, irmãos. Esse tem sido o meu clamor, cara. Essa tem sido a minha oração. Senhor, a Tua graça está disponível a nós. E que bom que a Tua graça nos encontrou. E a graça não nos tornou genial, ela expôs a nossa vergonha, cara. Se você acha que a graça te colocou numa condição que você agora é um cara genial, sensacional, tá enganado, velho. Começa a olhar aí para quem de fato você é. Tá distorcido o que você está vendo. Porque o que nós somos de fato não somos geniais. A graça de Deus, ela é inexplicável. Mas o Senhor nos faz nos mover dentro de uma genialidade na graça que nós às vezes nos desconhecemos. E isso é bom. Porque nós não chamamos para nós a glória daquilo que Deus está fazendo. Então, enquanto o Senhor estiver te chamando e te guiando, continue. Quando você estiver fazendo por você mesmo, pare, velho. Pare, porque já deu tudo errado. E quando Deus levantar o outro, não se assuste, se submeta em humildade e amor, em mansidão, para que o reino do Senhor se estabeleça nesses dias. Os céus está pronto, irmãos. A realidade dos céus precisa vir à terra. E o nosso coração precisa ser tomado por essa realidade nesses dias. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, nós te rendemos graça por tudo que o Senhor é. O Senhor é um Deus
bondoso, compassivo, amoroso, justo. Tu és digno de tudo, Senhor, como nós já declaramos aqui nessa manhã. Não há nada que o Senhor não seja o Criador. Ainda que algumas coisas nós não conseguimos explicar, nem com a ciência, nem com a teologia, Senhor. Mas tudo existe a partir do Senhor, que é o Criador de todas as coisas. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que as nossas atitudes, Senhor, nesses dias, sejam não similares, mas idênticas à do Senhor Jesus no tempo que nós estamos vivendo. Que haja em nós, Senhor, que nós possamos ouvir, ler, meditar, Senhor, e internalizar a Tua palavra no nosso espírito, para que ela produza em nós um objetivo, Senhor, a qual nós possamos externar aos homens nos dias que nós estamos vivendo. Senhor, verdade é que há dias que nós distamos daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Tem dias, Senhor, que nós queremos pegar o navio e ir para outro lado, mas somos tão encontrados pela Tua graça e tão encharcados por ela, que quando esse sentimento tenta nos roubar, Senhor, nós somos submetidos a um momento de quebrantamento e devoção ao Senhor no Espírito, porque entendemos que a Tua graça que nos alcançou foi quem nos regenerou. Senhor, eu sei que os nossos corações ainda há muito para entregar ao Senhor, e que nessa manhã, ó Deus, o Teu Espírito nos guie à verdade do Senhor, para que nós possamos ser confrontados dentro do nosso coração, a forma como nós temos vivido, Senhor. Senhor, nós não queremos nos esconder atrás de um evangelho misógino que nós mesmos criamos e desenvolvemos a partir das nossas experiências ou das nossas ações. Nós queremos viver, Senhor, a realidade do evangelho de Cristo, onde Cristo é a centralidade e o centro de todas as coisas. Por isso, nesses dias, Espírito Santo, guia-nos à verdade do Senhor. Vem sobre nós e sobre a nossa nação, Senhor. Venha sobre o Brasil com violência e derrame a porção exata sobre cada um, Senhor. Para que haja um mover, não mais, Senhor, da terra para o céu, mas dos céus para a terra, Senhor. Que os céus abalem as estruturas da terra nesses dias. Que todo principado e potestade que ainda impera, Senhor, seja derrubado não pelas ações da igreja, mas pela ação do Teu Espírito por meio dela, Senhor. Porque nós não governamos nada, Senhor, não há governo em nós. O governo está em Ti, é o Senhor quem governa todas as coisas a partir da igreja do Senhor. E que a Tua igreja se submeta, Senhor, à autoridade do Senhor nesses dias, para que o Teu Espírito governe sobre todas as coisas. Nós Te desejamos, Jesus, nós Te invocamos, Senhor. Nesse tempo nós desejamos que o Senhor possa vir e compungir o nosso coração a se render ao Senhor na terra, assim como é no céu, Senhor. Que todo joelho se dobre, que toda língua confesse, que todo o coração se renda ao Senhor. Ainda que nós sabemos que todo homem, Senhor, não se renderá a Ti. Oh Deus, que o Teu Espírito nos ajude nesses dias, Senhor. Tire-nos as máscaras. E que nós possamos nos achegar a Ti com o rosto descoberto, Senhor. Com confiança possamos nos aproximar do trono da Tua graça. Expor o nosso coração sem medo, Senhor, do Teu juízo, porque o Teu juízo trará sobre nós paz, Senhor, nesses dias. Jesus, nos ajude
a não nos esconder de Ti. Nós não queremos criar um paliativo como no jardim, Senhor. Nós não queremos costurar as nossas roupas e nos esconder do som da Tua voz que ainda fala audível aos nossos ouvidos. Senhor, por favor, nesses dias, quando Tu nos chamares, apressa os nossos pés pelo Teu Espírito a correr ao Teu encontro. Que a nossa alma não se apegue, Senhor, àquilo que é mundano e profano, secular, mas que nós possamos estar inteiramente ligados àquilo que é divino, espiritual, e esse seja o nosso anseio. Que haja anseio em nós por aquilo que está no céu, Senhor. Se andamos em espírito, Senhor, se vivemos em espírito, precisamos desejar as coisas que são do alto. Essa é a realidade da Tua palavra ao nosso coração. Nós precisamos desejar aquilo que é do alto, Senhor, aquilo que está nos céus. E não são os milagres que nós queremos apenas, Senhor. Não são as curas e as maravilhas. Nós não queremos estar apegados a isso, Senhor. Não deu certo. Os homens tentaram, Senhor, usufruíram disso. Nós queremos o Cristo revelado aos nossos corações, confrontando a nossa realidade, transformando as nossas vidas. Essa é a realidade que nós desejamos. Mais do que perseguir, encontra no Senhor. Encontra no Senhor em meio aos nossos medos. Encontra no Senhor imerso em nossos pecados. Derruba, Senhor, os nossos altares. E que o Teu Espírito revele-nos quem Tu és. E que como Tu és, nós possamos Te ver, Senhor. Em nome de Jesus eu oro nessa manhã. E esse é o clamor do meu coração, Senhor.